que mudou ao longo desses anos todos a bordo? Como é que as coisas foram? Lu, eu acho que a grande diferença foi que na primeira viagem a gente só tinha Clara, só tinha uma filha, e ela tinha 1 ano de idade. Quando a gente voltou, ela tinha 3, então ela não estava em idade escolar. Então, na verdade, nesses primeiros 3 anos de vida, eu acho que o que o filho precisa é pai e mãe perto. E pra gente, apesar da gente ter viajado por muitos países, a casa era a mesma, a gente tentava manter os mesmos ritmos, independente de onde a gente estivesse. Então, eu acho que era uma coisa muito mais de um ninho. E na segunda viagem, já tínhamos a Clara e a Júlia. Elas tinham a Juju 4 anos e a Clara 7, e elas estavam em idade escolar. E eu acho que assim, a única forma de você viajar com filhos em idade escolar é se a escola for com você. A grande decisão e o grande aprendizado da segunda viagem foi a escola. Entre as duas viagens, nós tivemos uma experiência de criar uma escola Waldorf em Paraty, junto com outros 6 casais. E essa para nós foi uma experiência muito importante, porque a gente acabou conhecendo a pedagogia Waldorf, conhecendo tutores. A gente se preparou, o que eu acho que talvez seja um contexto bem diferente, né, do que está acontecendo hoje, onde os pais de um dia para o outro estão precisando estar prontos, né? A gente até brinca que a gente não fez homeschooling, a gente fez boat schooling, né? Mas a verdade é que assim, a gente se preparou para isso, né? Eu me perguntava, será que eu sou capaz ou não sou capaz? A gente conversou com tutores, a gente foi comprar livros. E na pedagogia Waldorf, que era o método que a gente ensinou as meninas a bordo, não existe uma educação à distância que existe um livro e a criança faz sozinho. Na época não era nem a computador, né? Mas não existia apostila. A gente tinha que preparar a aula. E eu acho que isso talvez tenha sido a coisa mais bacana que aconteceu, porque ao preparar a aula, a gente aprendia. E ao aprender, veio para mim um maravilhamento, assim, do tipo, uau, olha que demais. Eu acho que talvez tenha sido essa a coisa que a gente mais ensinou às meninas, esse maravilhamento que é o aprender. O resto é conteúdo, mas assim, e eu vejo nelas hoje o quanto elas gostam de ir atrás das coisas que interessam a elas, né? Nós nos apaixonamos pela educação com a Teresita Pagani, da Tearte, né, em São Paulo. E a Teresita me ensinou que a gente ensina as crianças a aprender. O trabalho é da paixão pelo aprender, o maravilhamento com o conhecimento, com o novo, né? E como aquilo era especial pra gente, né? Aquele processo de ensinar as nossas filhas e aprender juntos. E como as duas hoje são altamente autodidatas, como elas conseguem ir atrás do conhecimento e se apaixonaram por aprender, né? E elas valorizam a escola, né? Nós dois nos dividíamos, né? Esse era o nosso trabalho, né? Porque a gente preparava a aula e a gente dava aula todo dia, meio período. Além de manter o barco, né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu percebo que foi muito importante, que foi a gente ter escolhido se preparar, escolhido intencionalmente qual é o momento que a gente vai estar junto na escola e qual é o momento que, bom, agora vocês vão sozinhos fazer outra coisa, que a gente tem outras coisas para fazer. Mas o fato deles saberem, das duas saberem qual era o momento, e naquele momento a gente está presente, isso eu acho que ajudava muito. Uma outra coisa que para mim foi muito marcante, quando você tem um mesmo espaço físico para ser tudo ao mesmo tempo, né? Para ser a casa, a escola, o barco, enfim. A gente aprendeu a criar alguns rituais para que a gente pudesse, todos nós, entender que a gente agora está na escola, a gente agora está na manutenção, a gente agora está na casa. E um desses rituais para nós era, por exemplo, todo dia começar a escola com um verso, uma atividade em conjunto. Mas tem outros casais, por exemplo, que a gente conheceu, que, por exemplo, as crianças colocavam uma camiseta. E aquela camiseta para elas era o sinal de, boa, agora eu tô na escola, né? Então, assim, quais são os rituais que dá para você colocar, para você entender quando o trabalho chega dentro da casa, ou quando, enfim, fica tudo misturado, como é que você vai? A escola que as nossas meninas viveram não era uma escola dos livros, era uma escola prática, né? Da vida. Da vida, exato.
Isso, né? Como é que você tem que, de repente, de um dia para o outro, dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta da manutenção do barco, do trabalho, do tempo para você. Enfim, a gente não está acostumado na nossa cultura a dar conta de tudo isso, né? O que Na nossa muitas cultura outras de classe média, né? na nossa cultura de classe média, Porque as outras classes todas Exatamente. fazem isso constantemente, Exatamente. né? Exatamente. E para nós talvez tenha sido um dos grandes aprendizados do primeiro ano, né? Como é que a gente dá conta disso tudo? No nosso caso era uma escolha, né? A gente de fato achava isso importante para a vida delas e hoje em dia eu dou graças a Deus, porque de fato a gente percebe o quanto elas têm autonomia, o quanto elas, né, não esperam que os pais façam por elas o que elas podem fazer. A gente saiu da nossa zona de conforto, eu como jornalista, você como publicitária, né? Nós nos colocamos esse desafio de aprendermos a ser pais, né? Sem uma estrutura de suporte, aprendermos a ser um casal, né? E aprendermos a ser navegadores, né? Então sair desse espaço urbano controlado, confortável e nos expormos aos elementos, né? Foi, sem dúvida. Eu vi esses dias uma fala que eu gostei muito, de que aprender dá trabalho. E talvez isso resuma o nosso primeiro ano a bordo, né? Foi um ano de tanto aprendizado e de muito trabalho, em todos os níveis. A maior passagem que a gente fez foi entre as Galápagos e as Marquesas, né, as Ilhas Marquesas no Pacífico. A gente ficou 3 semanas sem ver terra e um ritmo bem marcado, né, pelas ondulações. Que delícia que foi jogar a âncora, né, e colocar o pé em terra novamente, assim. A nossa mais nova, a Júlia, era muito física, né? Já na primeira semana a gente criou um brinquedo para ela no barco. Nós amarramos uma das defensas, que são essas boias que protegem a lateral do barco, num suporte do mastro. Então ela segurava num pedestal e pulava horas naquela boinha. Eu lembro da carinha de alegria dela de poder gastar energia, né, num espaço tão confinado. Então o barco pulando com as ondas e ela segurando naquele negócio e pulando, uma farra, assim, uma memória muito divertida. Isso é uma coisa legal que você está falando, que eu acho que eu tenho visto, né, com amigos, com pessoas que a gente conhece nesse momento de isolamento. Normalmente você tem um filho que é mais mental, mais interessado por questões intelectuais, que normalmente está adorando a escola online, enfim. E normalmente você tem crianças que são mais físicas e que precisam de outras coisas e que às vezes ficam muito, parecem uma panela de pressão. A gente viveu um processo de confinamento, mas ao mesmo tempo de abertura, onde a gente estava dentro de um espaço de 25 metros quadrados, mas a gente ao mesmo tempo estava no oceano, né? A gente estava no planeta, a gente estava lá fora, né? E nesse momento é muito mais um recolhimento dentro da caverna, né? É que a gente saiu de um lugar de grande desconexão para um lugar de conexão de que a gente faz parte de algo muito maior. Que de repente, de um dia para o outro, eu comecei a acordar para ver o sol nascer, para ver a lua nascer, uma coisa que eu nem sabia, estava sempre lá fora. Né? Acho que o nosso corpo se ajustou a esse ritmo e essa sensação que não é mental, é uma coisa de vivência mesmo, né? De que a gente realmente é parte de algo muito maior. Por um lado, ele isola e restringe. Naturalmente, quando você está num barco, nosso barco tem 12,2 metros de comprimento e na parte mais larga, 3,8 de largura. Né? E faz assim. Então, você está num lugar desse 24 horas, 7 dias por semana, 4 pessoas, um espaço físico que uma hora é a sala, uma hora é a escola, uma hora é o lugar de manutenção, uma hora é o lugar de convívio, tudo no mesmo espaço, né? Isso fez, por um lado, ele te confina, por um lado ele te leva, como você está dizendo, a olhar para dentro. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande de qual é o espaço que eu ocupo, o espaço do outro, o meu limite, o limite do outro, como é que a gente fica coletivamente de uma maneira boa nos espaços. E ao mesmo tempo nos ampliou realmente muito. Adorei essa imagem. Uma das coisas que foi mais profundas para mim é sair de uma perspectiva de ação para uma perspectiva de contemplação
e de observação. Engraçado, eu escuto você falando nisso e eu lembro, né, que era tão... A gente realmente aprendeu a estar no presente, no agora, né? E eu lembro que eu sempre gostei muito das travessias noturnas, quando a gente fazia navegada sem parar de noite, e a gente se revezava a cada 3 ou 4 horas, um de nós estava dormindo e o outro estava lá fora, responsável por o que quer que acontecesse no barco. E eu lembro que para mim aqueles eram momentos muito especiais. É tão engraçado, apesar da gente estar sem poder sair do barco quando a gente estava navegando, eu tinha mais tempo para mim do que eu tinha quando a gente parava o barco, porque eu tinha 3 ou 4 horas todas as noites só para mim, né? Então eu lembro que uma das coisas que eu amei fazer, eu ouvia as músicas que eu gostava, eu olhava as estrelas que eu adorava, e eu voltei a escrever. E escrever muito sobre aquele agora, né? Aquele momento que eu estava muito feliz. Isso acabou gerando o convite do Rodrigo de escrever na Vida Simples, né? E é interessante, eu estou lembrando disso porque o tema da coluna era Sem Destino, o melhor lugar do mundo era aqui e agora. Eu acho que essa foi realmente o estar no presente foi uma experiência bem, bem profunda que nós vivemos, né? Pergunta que todo mundo quer saber, se a gente teve vontade de embarcar quando a gente teve a notícia da quarentena. Eu quis imediatamente para o barco, eu já queria ter chegado do aeroporto e ido para o Santa Paz. Mas aí a saudade falou mais alto, a gente achou que se a gente fosse estar todos no mesmo espaço, o barco seria impossível. Se eu tivesse infectada, é impossível você não passar para alguém. Não... A gente acabou escolhendo ficar em casa. A gente vive numa área de Auckland, né, a meia hora do centro, que é um parque ecológico. E depois o que acabou acontecendo é que foi proibido. Eu estava morrendo de vontade de ir para o barco em algum momento, eu achei que era só uma questão de esperar os 14 dias e que nós poderíamos ir. Só que aí ficou totalmente impossível, porque ficou proibido, aqui foi muito sério mesmo, do tipo, você não pode se deslocar meia hora e ir para outro lado da cidade, né, que é onde está o Santa Paz. Nós estamos fazendo isso para salvar vidas. Então, como é que a gente pode cuidar de todos, né? Então, é meu papel, é minha responsabilidade cuidar da minha comunidade. Eu acho que isso é uma coisa bonita, né? Com certeza. E a gente queria agradecer a Renata Mesquita de ter nos convidado para essa conversa. Muito obrigado, querida, e um prazer estar aí com vocês hoje. Um prazer.